Boa noite. Hoje vamos apresentar o 24º vídeo referente à apresentação Contatos e Mestiçagens Culturais, parte 1, que vai dos primórdios da civilização às grandes navegações europeias e chinesas dos séculos XV e XVI da era atual. Nosso tema vai ser as Américas, ou seja, o Novo Mundo, do povoamento inicial à chegada dos conquistadores europeus, que ocorreu no final do século XV, início do século XVI. Eu vou começar essa apresentação propondo para vocês um exercício. Vocês conseguem imaginar uma mesa e um mundo onde não tenha milho, seus derivados, a batata, o tomate, mandioca, aipim e o chocolate? Conseguem imaginar? Pois bem, esse era o mundo euro-afroasiático, ou seja, como vivia o velho mundo antes da chegada dos europeus, antes da chegada das naus de Colombo, Cabral e os outros, e depois as conquistas de Cortés, Pizarro, os portugueses, no final do XV e início do XVI. Isso para dar uma ideia do impacto, uma pálida ideia do impacto, da importância da descoberta do Novo Mundo. Não vamos falar dos metais, não vamos falar da riqueza da cultura ainda, em todos os povos, mas só este aspecto já dá uma boa ideia. Pois bem, o que a gente tem no estado atual do conhecimento sobre o tema, ou seja, sobre o povoamento das Américas antes da chegada do conquistador colonizador europeu, que, não vamos esquecer, trouxe consigo a força, pouco depois, uma massa de pessoas escravizadas negras da África subsaariana. E se formou um caldeirão, um cadinho assimétrico, através do genocídio dos povos ameríndios e também do enorme sacrifício do sangue negro, do braço das pessoas negras, que vem a ser a história do Novo Mundo e a história do mundo e dos primórdios do capitalismo nos séculos seguintes. Pois bem, o que a gente tem sobre consenso hoje sobre esse período o que foram as Américas antes dessa chegada dos europeus? Bem, primeiro ponto, o Novo Mundo foi habitado desde um período que é uma janela, que ainda não se sabe exatamente o início, mas um início por volta entre 30 mil e 20 mil anos antes do momento presente. E não há nenhum registro arqueológico, antropológico, de povoamento anterior, seja pelo Homo sapiens ou por espécies próximas ao Homo sapiens anteriores, como Homo erectus e outras. Não, quem chegou aqui nas Américas por primeira vez, e nesse período, fomos nós, foi a nossa espécie, o Homo sapiens moderno. Outro ponto que é consensual é a origem. Bem, a origem dessas populações, ela passa pelo continente asiático. E ocorreu uma passagem, ou várias passagens, através do que se chamou de Beríngia, que é, no período das glaciações, em vários períodos, onde a temperatura era mais fria e o nível do mar menor, o atual Estreito de Bering,
que na verdade é uma região que hoje é fácil a navegação, mesmo com técnicas mais primitivas. Houve passagem também por barcos, mas havia em determinados momentos uma ligação terrestre, e através dessa ligação terrestre ocorreu a passagem dos ancestrais das populações ameríndias. Não é possível até o momento, e é um item de grande concentração dos trabalhos de pesquisa arqueológica, também da arqueogenética, que é um ramo novo de conhecimento, relativamente novo, e através da própria linguística, da glotocronologia, de tentar determinar mais especificamente, detalhar isso aí, quando foi que ocorreu, se foi uma migração, mais de uma migração, se eram populações genética e fenotipicamente muito próximas ou se houve diferenças, mas a passagem se deu por aí, dentro desse período de tempo, entre os 30 e os 20 mil, começou, né? Não quer dizer que terminou, começou nesta janela. E um ponto que é importante destacar é que essa travessia, no ano 13 mil antes do presente, já se encontrava traços de ocupação humana no extremo sul do Chile, na parte andina ao sul do Chile, no sítio de Monte Verde, 13 mil anos antes do presente. Ou seja, essa ocupação, ela, através da costa, e provavelmente passando por regiões que hoje estão submersas, com elevação do nível dos oceanos, ela ocorreu com uma relativa rapidez. Um ponto que talvez seja o mais importante não sabemos quantas ondas de migração ocorreram, em que espaço que ocorreu isso, mas é bem possível que tenha sido durante vários milhares de anos, ou seja, populações diferentes, próximas, mas com alguma diferença, que passaram da Ásia através do Estreito de Bering, da Beríngia, para o continente americano, para o Novo Mundo. Mas um fato é, uma vez chegando no continente, essas populações se mantiveram inteiramente isoladas do Velho Mundo, assim como da Austrália, até a chegada dos conquistadores europeus. Há uma preliminar antes, que foi a chegada dos vikings, né, dos nórdicos, que chegaram à Islândia, depois à Groenlândia, e chegaram à costa do atual Canadá, onde não se estabeleceram definitivamente, mas deixaram vestígios que foram descobertos. E há um outro ponto: as populações da costa atlântica da Europa, bretões, portugueses, bascos, galegos, outros irlandeses, através das suas expedições de pesca à baleia, pesca ao bacalhau, atum, assim como os nórdicos, por muitas vezes aportavam as costas do Atlântico Norte, e existe uma quase certeza de que há palavras na língua de algumas daquelas populações da atual região do Labrador, da Terra Nova, que tem origem na língua êuskara, na língua basca. Então, uma pequena influência ali, mas é um nada perto do que veio a acontecer depois. O outro ponto que se deve ressaltar, e que é uma particularidade, aí já é uma particularidade, mas que a gente veremos as particularidades mais adiante, mas a gente deve destacar já nesse momento, é que esse povoamento por essas populações ameríndias, que vão desde das populações de esquimós, os aleutas, na costa do Ártico, até os
os índios Maputes e Patagões, no extremo sul da América do Sul, ocuparam, é uma ocupação pela maior distância de latitudes, ou seja, do Círculo Polar Ártico até pelo menos o paralelo 55 Sul, passando por uma enorme diversidade de climas, né, de ecossistemas, e em poucos lugares uma continuidade grande, assim, no sentido leste-oeste, ou seja, regiões em que haveria assim, um clima mais ou menos próximo, um sistema mais ou menos próximo, que é na América do Norte, que é privilegiada pela existência daquele grande vale do Mississippi e Missouri, mas depois o continente se estreita, e depois nós temos a Amazônia. Depois, novamente, um estreitamento, grandes cadeias de montanhas. Então, aí a gente pode colocar um ponto que foi defendido por um autor como o Jared Diamond, a respeito de desenvolvimento da agricultura a inexistência de contínuos assim numa mesma latitude ou latitudes próximas que favoreceriam a difusão. Mas isso é muito relativo porque isso ocorreu. São temas de estudo hoje, difusão de várias técnicas e culturas, tanto no espaço da América do Norte, basicamente o que hoje é os Estados Unidos, em direção com trocas com a Mesoamérica, onde está o México, a América Central, como entre a Amazônia, que na sua maior parte é brasileira, e os Andes. Bem, o que a gente tem como grandes especificidades? Então, outra coisa, quer dizer, nesse espaço, nesse enorme espaço, nós temos os mais diversos, as mais diversas variações linguísticas, famílias inúmeras, com línguas isoladas, algumas extintas já, várias línguas isoladas, e algumas poucas grandes famílias, e uma diversidade que não tem paralelo no Velho Mundo. E é indicativa de que muitas populações, além de terem vindo já de um local de origem, que era o extremo nordeste da Ásia, lá a região da Sibéria Oriental, por onde passaram, já bastante diferenciadas, essa diferenciação ainda se amplificou pela existência de populações isoladas. E isso é um aspecto. Outro aspecto é que existe uma enorme variação dentro desse espaço de estilos de vida e formas de organização. Desde grupos que viviam da caça e coleta, à formação de sociedades com organizações mais complexas, organizações estatais, como os chamados impérios Inca e Azteca. Agora vamos abordar o que seriam as especificidades, as singularidades dessas sociedades do Novo Mundo pré-colombiano, ou seja, anterior à chegada e conquista dos europeus, especificidades desse espaço, dessas sociedades ameríndias. Um ponto importante que vai ter a ver com algumas limitações e com alguns desenvolvimentos é que não havia disponibilidade de aqueles grandes animais domesticáveis para uso de tração, ou seja, para transporte de cargas pesadas, transporte humano, para uso na agricultura, para tracionar os arados. Há exceções, como o uso das lhamas para pequenas cargas no espaço andino. Isso é um fator bastante determinante. Há populações os cavalos foram extintos, talvez na chegada dos primeiros colonizadores ameríndios. Os cavalos que existiam na América não existiram mais, assim como vários outros elementos da fauna, e havia bisões selvagens, especialmente na área da América do Norte, que não eram domesticáveis.
Outra especificidade que vai dos grupos menores, com estruturas organizacionais assim, relacionadas a modo de produção e tudo mais simples, até as sociedades mais complexas e urbanas, como foi o caso dos estados, das sociedades maias, na região da América Central e do sul do atual México, como foram as civilizações, as outras culturas da Mesoamérica, Teotihuacan, toltecas, depois os astecas, e todas as sociedades do espaço andino eram, em sua grande maioria, não conheciam a escrita, eram ágrafas. Isso determina, entre outras coisas, uma dificuldade maior do ponto de vista de quem quer fazer o estudo dessas sociedades históricas, das suas crenças, de suas... Claro, existe o registro oral, depois do contato com os europeus, existe todo o estudo em cima da arqueologia, mas não se tem escrita, com a exceção, no espaço da Mesoamérica, os maias, que tinham, além de ter um domínio completo da matemática, da astronomia, eles tinham um sistema de escrita hieroglífico, e dentro do altiplano mexicano, culminando com os nauas, os tenóticas, ou mexicas, os astecas, eles tinham um sistema pictográfico, do qual pouca coisa sobreviveu, até porque os conquistadores, na sua ideia de que aquilo ali seria idolatria, coisas de idolatria, vieram a destruir a maior parte desses códices, pouca coisa sobrou. E mesmo dessas escritas, a maia, em boa parte, foi decifrada. E no espaço andino, os incas, lá, as sociedades Quechua e Aimarás, eles não tinham sistema de escrita, assim como o restante todo do continente, mas eles tinham um sistema de registro, de memória, usado para contabilidade, tudo, que é o sistema com as cordas, bastante complexo, que são os quipos. Outro aspecto, a inexistência do desenvolvimento da metalurgia, mesmo nas sociedades mais de organização mais complexa, de economia, de domínio territorial mais amplo, não houve o desenvolvimento da metalurgia, nada do ferro, alguma coisa de cobre, mas havia sim, em alguns espaços, como o espaço andino, em outros espaços próximos, como os Chibchas, na atual Colômbia, a metalurgia do ouro com fins artísticos, ornamentais, mas a tecnologia de produção da agricultura, dos instrumentos, era basicamente em pedra. Se manteve em pedra. Outro ponto, este está associado talvez à inexistência desses animais de tração, não há o desconhecimento da roda. A roda era usada em brinquedos, em algumas coisas, há registro disso, mas não há o uso produtivo da roda. Não havendo animais de tração, não havendo... É uma coisa que se pode depreender que não haveria um potencial para o uso da roda. Bem, nós já havíamos falado a enorme diversificação linguística, e aí isso está associado, como a gente já disse, a chegada em várias ondas e de populações que já estavam diversificadas linguisticamente no seu ponto de origem, que é o nordeste da Ásia, a região da Sibéria Oriental. E dentro disto,
poucas grandes famílias linguísticas se formaram com áreas geográficas contíguas, e algumas outras também são amplas famílias, mas dispersas. Entre essas famílias, esses macrogrupos, e aí esses grupos a gente poderia, por exemplo, o grupo Uto-Azteca, o grupo Tucano, o grupo Quechua, Aymara, Arawak. Cada grupo desse aí equivale a uma família, por exemplo, na diferenciação, como a família indo-europeia, família afroasiática, ou seja, são idiomas muito diferenciados. E ainda existem outros grupos que são ainda mais espalhados, como é o caso aqui no Brasil dos macro-G, que ocupam basicamente as áreas do nosso Planalto Central, mas de norte a sul, com algumas populações no litoral, e o grupo Caribe, que vai da região do arquipélago do Caribe até a Amazônia, e o grupo Tupi, que se sabe que tem uma origem pelos estudos de grotocronologia, tem uma origem nas bacias do Alto Amazonas, ali no que hoje seria ali Rondônia, Acre, pedaço da Bolívia, e se espalhou também de norte a sul em várias direções no Brasil e em partes dos países vizinhos, né? Paraguai, Argentina, Uruguai. O que são os temas atuais de estudo nessa imensa área que diz respeito a sociedades ameríndias, desde o povoamento, e aí não estamos incluindo, não está incluído, vamos dizer, a história posterior, já com contato com os europeus, com os africanos, e, enfim, até os dias atuais. Existem temas que são específicos desse povoamento e existem temas que são de ordem mais geral. No que tange os pontos mais específicos, o ponto que está mais, um dos grandes pontos que está tendo mais estudos, mais peso de trabalhos em cima, diz respeito ao maior detalhamento das origens das populações ameríndias, da quantidade, do número e dos períodos das migrações, quais migrações foram. Aí se inclui também a questão da genética dessas populações, se as populações dos chamados paleoíndios, como é o caso da Luzia, né, encontrada na área de Minas Gerais, lá perto de Sete Lagoas, e que foi afetada pelo incêndio no Museu Nacional, terrível, que relação guardam entre elas com as populações atuais, tanto no fenótipo quanto na genética, e com as populações do outro lado do Pacífico, do continente asiático, né? Nesses grandes estudos, as grandes ferramentas de apoio nesses estudos são frentes pioneiras. As grandes ferramentas de apoio são a disciplina da arqueogenética, que é um desenvolvimento relativamente recente. A gente tem uma obra de divulgação a respeito disso, que eu já citei em outros vídeos, que é esse livro, A Jornada dos Nossos Genes. Nesse livro, inclusive, se aventa uma hipótese de proximidade de uma parte dos que povoaram a Europa com as populações ameríndias. Tem um item que cita isso. E sempre a linguística, né? A grotocronologia. O outro aspecto de estudos, frente de estudos importante, diz respeito à história, pré-história, né? O conceito do desenvolvimento da agricultura através de todo o espaço do continente, e que inclui as relações de intercâmbio e difusão de técnicas e culturas entre os diferentes espaços do Novo Mundo. Exemplos de temas específicos desta área seriam as relações entre a Mesoamérica e o espaço andino. Pouco se sabe e pouco há que comprove alguma relação sobre isso, mas
vem sendo estudado, as relações nos dois sentidos, difusão de técnicas agrícolas, entre o espaço da Amazônia e dos Andes, e as relações entre a Mesoamérica e o amplo espaço da América do Norte. E, de uma maneira mais geral, dizendo respeito não só à questão do povoamento das Américas, mas toda a questão do desenvolvimento da humanidade, e dizendo respeito a questões como os impulsionadores da adoção da agricultura, o quanto que isso aí afetou ou a organização das sociedades, o quanto não afetou, motivos que levaram, enfim. Existem abordagens, novas visões sobre o tema da passagem ou da não passagem, ou da como foi feita a passagem da caça-coleta, de caçadores-coletores, para a produção de alimentos através da agricultura e ou do pastoreio. E são estudos que tendem a superar aquelas visões bastante simplistas, etapistas, culturalistas, né? Aquela que foi influenciada muito pela visão europeia, quando se defrontou com as demais sociedades durante o período imperialista, né? Que tinha aquela ideia de se passar do estágio da selvageria para a barbárie, para a civilização naturalmente era europeia, e dos grupos de bandos, chefaturas, até a formação do Estado. Hoje se matiza isso muito. Como sugestões de leituras a esse respeito, desses desenvolvimentos, poderia citar 3. Um a respeito até desse último tema que eu falei, é o Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade. É um livro muito importante, um arqueólogo e um antropólogo britânicos. Este livro, A Jornada dos Nossos Genes, mais especificamente sobre a arqueogenética, e um artigo muito interessante, relativamente recente, sobre a linguística e a genética e a questão através da diversidade das línguas ameríndias, que é Accounting for the Diversity of Amerindian Languages, Modeling the Settlement of the New World. Bem interessantes. Bem, com isso encerramos este 24º vídeo. Vai faltar agora, para encerrar a apresentação, faltará o que diz respeito ao início e o desdobramento dessas navegações, quando a gente vai encerrar esse ciclo referente a contatos e mestiçagens culturais, primeira parte. Obrigado, boa noite.